Olá, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional. Eu vim trazer uma dica para você sobre o artigo 25, parágrafo 3º. Este artigo está dentro do título 3 da Constituição, que fala da organização do Estado, a organização político-administrativa do Estado. E o que fala, Karina, o artigo 25, parágrafo 3º? Fala da competência dos Estados-membros para criar região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Estes três institutos jurídicos, você conhece o teor, o conceito deles três? Não? Então vem comigo que a gente vai trabalhar juntos aqui. Primeiro eu vou definir esses três institutos de forma genérica, tá? E aí depois a gente conceitua cada um deles. Então vamos lá. Aglomeração urbana, região metropolitana e microrregião, a ordem não importa agora, é composta, né? Eles são compostos, esses municípios, por conjunto de municípios limítrofes com características parecidas, ok? E que são criados pelo Estado através de lei complementar, justamente para que os Estados-membros possam, através de políticas públicas, através de leis, através de obras, empreendimentos públicos, atender às demandas, às necessidades desses conjuntos de municípios. Então, por exemplo, numa microrregião, uma microrregião foi criada e ela é composta por 10 municípios com mesmas características, limítrofes, enfim. E aí o Estado vai aprovar um projeto financeiro, né, para uma obra de um hospital para aquela região. É necessário que aquele hospital tenha capacidade de atender a demanda dos 10 municípios. Não só a demanda populacional, mas a demanda de especialidades médicas. Pode ser que naquela região tenha incidência maior de determinados acidentes ou doenças, enfim, ok? Para, por exemplo, fazer uma obra de infraestrutura de rodovias, quais são os municípios que são interligados economicamente a fluxo de pessoas e mercadorias? Então, a gente vai fazer uma obra de ampliação de rodovias para aqueles municípios que envolvem, entendeu? A necessidade de se estabelecer esses grupos de municípios, ok? Então, vamos lá agora falar do conceito de cada um deles. Anota aí. Primeiro conceito, região metropolitana. Partindo daquele conceito genérico, a gente vai falar agora de conceitos específicos. Região metropolitana, conjunto de municípios limítrofes com características de urbanidade e com o município-mãe, que é a capital. Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Fortaleza, região metropolitana de Porto Alegre ou região metropolitana de Belém ou qualquer outra região metropolitana, ok? Sempre tem a capital. Agora vamos para o segundo conceito, aglomeração urbana. Conjunto de municípios limítrofes com características de urbanidade, mas sem o município-mãe, ok? ABC Paulista, Triângulo Mineiro, certo? A gente pode exemplificar como aglomeração urbana, tá? E sobre esses dois, eu quero destacar que existe um instituto, um fenômeno na geografia que eu estudei na minha época, no meu pré-vestibular, que chama conurbação, que é quando você tem um município emendado no outro pelo crescimento deles e que você não consegue perceber quando termina um e quando começa outro. Isso é uma característica da região metropolitana e da aglomeração urbana, tá bom? Agora vamos para o terceiro conceito, anota aí. Microrregião, conjunto de municípios limítrofes sem características de urbanidade e sem município-mãe. São aqueles municípios menores, com menor desenvolvimento. Não que ele não tenha, que esses municípios não tenham nenhum núcleo urbano. Tem sim, mas são municípios com menor aspecto urbano, ok? Não é altamente urbanizado aquele município ABCD, ok? E aí o Estado, através da Assembleia Legislativa, através de uma lei complementar, vai criar também aquela microrregião para atender às demandas daquela microrregião, ok? Região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião. Artigo 25, parágrafo 3º, diz que os Estados poderão criar esses três institutos por lei complementar estadual. E aí vem as perguntas. Karina, para aprovar a lei complementar estadual, tem que ter a manifestação das câmaras de vereadores desses municípios? Não. Tem que ter a manifestação da população, dos eleitores, através de plebiscito? Não. Quando o Estado cria, por lei complementar estadual, estes institutos jurídicos, é compulsório. Os municípios não podem dizer, não quero participar, ok? Mas é óbvio que
a criação de região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião não fere a autonomia dos municípios, ok? Outra questão. Karina, esse conjunto de municípios, quando criado por lei complementar, vira um ente federativo? Não. Vira um ente administrativo? Não. Não tem personalidade jurídica esses institutos jurídicos. No máximo, você poderia pensar que eles podem ser equiparados a órgãos, entes despersonalizados. Mas isso vai depender da própria lei complementar que criar, porque geralmente a lei complementar que cria esses institutos jurídicos cria também uma secretaria, um órgão gestor, né, que vai implantar, executar as políticas públicas para essa área, ok? E aí uma curiosidade, um plus para você. A Lei 13.089 de 2015, conhecida como Estatuto das Cidades, é uma lei federal, ela no seu artigo 4º diz que é possível a criação de aglomeração urbana e região metropolitana com municípios limítrofes de 2 ou mais estados, desde que cada estado crie, por lei complementar na sua Assembleia Legislativa, e reconheça o alcance de município do outro estado. Mas é óbvio que as políticas públicas, as obras, cada estado vai fazer obra nos seus municípios. Mas eles podem entrar em convênio para que uma obra ou um empreendimento público alcance a região toda, certo? E assim beneficiar com serviços públicos as populações desses municípios, ok? Eu fecho essa dica para você e aproveito e te digo o seguinte, caso tu queiras outros temas, outros assuntos de direito constitucional para a gente comentar aqui, escreve aqui embaixo, deixa nos comentários, que é a nossa equipe, a gente vai ler e aí eu vou trazendo vídeos com atualizações e dicas de direito constitucional, tá bom? Até mais!